Tá bom. E aí, Brenda, chegou o grande dia de juntar aquelas nossas conversas que acontecem no café para botar o papo em dia para todo mundo. Vamos lá, vamos conversar? Posso titietar? Porque eu tenho muita vontade de titietar. Meu Deus! Titietar no sentido de fazer um monte de pergunta, querer saber um monte de coisa. Ah, então tá, bora, vamos conversar Que assim. a gente é meio erro na Matrix, assim. Você acha? É. Eu trabalho com baralho cigano, aí eu trabalho com as cartas. Aham. Aí filha de Oxum, também sou filha de Oxum. Ah, entendi. Aí tem os homens. Os homens é meio... é uma coisa meio sinistra. É tipo o Homem-Aranha do multiverso. Verdade, verdade. Aí eu tenho vontade de fazer um monte de perguntas. Tipo, posso perguntar? Pode perguntar. Como é que você começou no baralho cigano? Comecei no terreiro. Eu, na verdade, assim, minha vida... Em nenhum momento eu tive uma conexão com o baralho cigano, a não ser quando o povo cigano começou a ser desenvolvido dentro do terreiro. Até então, nenhuma vontade de aprender. Na verdade, eu acho que eu nem olhava para esse lado, né? Então, assim, eu não posso dizer que eu sempre fui apaixonada, sempre tive uma conexão. Mentira, não tinha. O povo cigano começou a se apresentar no terreiro e é natural que os dirigentes sejam os que iniciam, né, esse movimento e começam a entender a energia, a se apresentar. E foi através dessa conexão com a minha cigana, que se chama Sâmia. Ela é tuareg, então ela trouxe esse conhecimento para mim. Foi dessa maneira. Eu me lembro muito bem que no primeiro momento onde eu entendi que ela usava o baralho cigano como trabalho, né, com a ferramenta, aí eu falei assim, tá bom. E aí, por onde eu começo, né? Que eu falei assim, eu preciso estudar, eu preciso entender, eu não sei nada sobre isso. E ela me deixou muito tranquila, não me colocou nesse lugar de conhecimento, de busca pelo conhecimento sobre isso naquele momento, não foi. Mas ela foi uma professora, porque ela não tinha o hábito de, como o cigano tem, né? As ciganas têm que chegar dançando. Não, ela ficava sentada jogando. Eu não tive a experiência de dançar com minha cigana. Então foi assim, eu aprendi dessa forma. E ela vinha e colocava, vamos falar assim, as intuições para você e depois você teve que lapidar, estudar as cartas? As coisas foram muito misturadas. A gente não trabalhava muito com o povo cigano, então eram giras que aconteciam pontualmente, né? E essas coisas, como eram pontuais, eu tinha um espaço de tempo muito grande entre, né, o dia da gira mesmo e de uma gira para outra. E aí eu tinha curiosidade de olhar as imagens e tentar entender, sabe? Então, significado da carta. Eu não procurava nenhum conhecimento fora, mas eu ficava naquele questionamento, assim, mas como é que ela vê um resultado, resposta de alguma coisa com essas imagens? As imagenzinhas. Era mais ou menos assim, era intrigante. Mas quando ela vinha, eu entendia muito que ela falava para mim todas as correspondências. E ela tem um jeito de jogar, ela joga 3 cartas, 3, ela não faz aquela mesa. E isso me ajudou, né? Me ajudou a aprender. Mais prático. Aprender, muito mais prático. Imagina se ela tivesse aberto tipo uma mesa real. Uma mesa real, vez só. Quando as pessoas falam, mas você não joga mesa real? Eu falei, não. E eu não busquei conhecimento da mesa real, eu sempre trabalhei como ela me ensinou. E eu acho que a gente se conectou mais para ela me passar isso. Porque assim, quem é filha de Oxum tem esse lugar do oráculo. Pode ser o baralho cigano e podem ser outras formas de oraculares, né? Que a gente tem essa autorização para mexer e para se desenvolver. Ela só veio me passar isso. Ela não foi uma entidade que permaneceu vindo, sabe? Trabalhando com... Não. Veio para deixar o legado do baralho cigano. Sim. E foi muito marcante, sabe? Ficou. E eu nunca busquei ajuda e caminhos fora o que ela me permitiu conhecer, entendeu? E é perfeito, porque a forma que a gente mais vai aprender de um jeito simples é tirando 3 cartas, de uma forma mais resumida. Só ajuda também a gente que é aluna. Pois é.
Mas é interessante que, assim, no início, eu ficava questionando. Eu falei, como é que isso é... Como é que eu vou conseguir dar conta de uma orientação com apenas 3 cartas? E aí eu fui entendendo que, na verdade, assim, nós somos mediadoras daquelas informações, mas existe a expansão de uma consciência e da intuição que nos ajuda. Então, assim, muitas das vezes, você, então, com um tarô que tem vários significados, ele é muito mais abrangente nos significados, você tem o suporte desses significados, mas tem a intuição que faz aquele significado ir além do que é visto. Da ceninha. Né? Então, assim, isso é que eu acho que é legal, porque o oráculo é isso, né? É abrir, né, para você um olhar que não é só aquilo que está se apresentando, né? E cada pessoa vai captar, vai sentir ali uma energia diferente, dependendo da sua espiritualidade, da sua conexão. Antigamente eu tinha um pouquinho de, não sei se era preconceito na minha cabeça, medo de abrir sobre o assunto da religião. Então eu falava só de tarô para não confundir, que tarô é uma coisa, espiritualidade é outra. Mas aí chega uma hora que parece que o negócio precisa, para ficar mais profunda a leitura, a gente precisa falar da espiritualidade. Porque realmente tarô, baralho cigano não tem nada a ver com uma religião em especial. Mas não tem como separar isso da nossa espiritualidade. A gente não precisa estar dentro de um terreiro necessariamente. Mas para a conexão vir, para a intuição vir, para a gente ver além do desenho da carta, tem que ter a nossa firmeza espiritual. Tem. E é interessante que, assim, e também não necessariamente precisam ser as nossas escolhas religiosas, porque, assim, eu vejo muitas pessoas que são de outras religiões e conseguem também se conectar, não usam as nossas formas, mas ainda assim tem um aspecto religioso. Uma vez uma menina falou assim, eu falo do Espírito Santo. E tá tudo certo. Não deixa de ser um espírito. Entendeu? E eu acho que isso que é legal, porque ferramenta, e seja ela qual for, e o oráculo é uma ferramenta, ela vai se adequar à mão de quem está manipulando. Perfeito. Entendeu? Ela vai se adequar. Então, às vezes as pessoas falam assim, eu queria tanto aprender, mas eu não sou da Umbanda, eu não sou do Candomblé, não tenho. Não é sobre isso, sabe? É sobre como você vai criar essa habilidade, essa conexão. Eu não sou o teu CPF, né? Cada um tem a sua identidade, tem a sua... Né? Digital, a sua... Então, assim, realmente não é sobre isso, né? E eu acho que a gente tem que falar muito, muito sobre isso. Por vários aspectos. Para desmistificar essa ideia de que tem um vínculo religioso, para desmistificar tantas coisas que são colocadas nas pessoas que manipulam esses oráculos. O preconceito. E para falar que não é sobre visualizar o futuro, não é sobre isso. É sobre falar seu momento, te dar a luz para o momento que você está vivendo, as coisas que você tem que refletir. É um processo de autoconhecimento. Muito. Eu enxergo como uma forma da gente desatar os nós que a gente cria na nossa cabeça. Tá tudo um bololô de fio. Na hora que a gente abre as cartas, pra gente ver certinho. Esse amarelo vai encaixar no amarelo, esse azul no azul, e desfaz tudo. Muito legal. Você deve ouvir muito isso. Fala assim, a pessoa fala assim, eu já sabia. Eu já sabia. Nenhuma. Aí eu fico, né? Que bobinha, né? Inocente. E eu acho que aí também tem outro lado, né? Nós também já sabemos, mas a gente vai lá, né? E assim, a minha sensação, o que eu sinto, eu pego, eu falei, cara, eu sei o que vai dar, mas tudo bem, vamos lá. Né? Eu até sei a resposta. Mas vamos lá, tudo bem. Aí tu vai e se testa, né? E aí, porque isso, né? Ele traz energia que tá aí, que você só precisa confirmar. Nós sentimos necessidade de ter a confirmação das coisas. Uma coisa que também é muito importante, não vai haver resposta para tudo, porque de fato a gente não precisa saber tudo. Não podemos, aceita, né? Às vezes eu encontro assim, pessoas que vão no jogo e falam assim, não, mas eu quero saber sobre isso. Eu falei, não, eu sei que você perguntou, mas sobre isso não vai ser dito. E por quê? Existem várias formas, vários motivos que você não vai saber. E isso causa ansiedade.
Não é o momento da gente descobrir aquele tipo de informação. Isso aconteceu, acho que foi hoje no direct, uma pessoa veio perguntar que a consulente perguntou sobre a atitude do namorado e o tarô deu uma resposta lá, mas não falou do babado principal que ela queria. Que ele ia terminar com ela. Aham. E a aluna veio falar, mas por que será que o tarô não falou? Eu falei, porque provavelmente se o tarô tivesse contado que o cara ia terminar com a sua consulente, ela teria tomado uma atitude diferente do que normalmente ela tomaria, então ia influenciar no caminho dela, no livre-arbítrio dela, e o tarô não vai fazer isso. Então tem informações que não são mostradas porque a gente não tem que saber, não está preparado para saber Exatamente. A palavra é preparada. Preparada. E ao contrário também acontece. Tem coisas que saem no tarô, que a gente olha no baralho, que a gente fica assim, meu Deus, como é que eu vou falar isso pra pessoa? Umas coisas horrorosas. Cara, mas se saiu, é porque a pessoa tá pronta pra saber daquilo. Ela tem que saber. É bem isso, né? Aí você não tem como fugir, porque até mesmo para você, porque o baralho ele não fala meio termo, né? A carta, né? Inclusive o tarô, assim, ele não fala meio termo, talvez você possa dizer até aqui. Ainda não tem esse tipo de comunicação, ainda não surgiu esse processo. Ainda não avançou. Ele fala sim ou não, ele fala, quando ele mostra, porque tem algo ali que tem que ser mostrado de fato, porque senão nem você ia saber. Né? Então nem tem você. que falar. Tem então, que falar. Muitas das alunas perguntam, né? Se eu ver uma grande traição, um grande término, a morte de alguém, tem que falar? Tem que falar. Se saiu é porque a pessoa está preparada para ouvir. E assim, o diferencial que eu acho que a gente sempre tem que ter muito cuidado é como dar a notícia, né? E aí nós que temos esse caminho de ensinamento, uma das coisas que a gente precisa ensinar é isso, né? É como você se comportar diante de um fato que precisa ser dito, que não vai ser agradável, que você sabe provavelmente as consequências disso, e a gente vai ter que criar habilidades para esse aviso, né? Essa comunicação, né? Um momento que acolha a pessoa e não deixe ela desesperada. Imagina a pessoa receber uma notícia e sai desesperada se a gente não fizer perguntas de conselho para ajudar a pessoa naquele momento difícil. Mas eu acho incrível, sabe? Quando a gente abre o jogo e aí sai alguma informação assim, muito bafo, assim, muito... muito bafo é ótimo. Muito estranha. E tem muitas vezes que a gente abre o jogo, sai assim, a gente não entende nada, e aí eu vou falar pra consulente e a pessoa fala assim, meu Deus, você falou tudo que tá acontecendo. Aí você fala assim, tá bom, mas agora, eu nem tava entendendo. Agora me explica o que tá acontecendo então, porque eu mesmo não entendi. Porque uma mística assim, que a galera tem, que a gente vai abrir as cartas, é uma bola de cristal que eu tô vendo a cena. Tô vendo um homem sair do carro e entrar dentro da casa dela e discutir sobre isso. Vai ser uma cena assim da Netflix, não é? A gente tá vendo energias, situações. Então, e na nossa cabeça uma situação pode acontecer de um jeito, mas na vida da pessoa acontece de outro totalmente diferente. Então a gente lê vibrações, energias, a gente não vê. Não, e tem situações que não fazem parte do nosso cotidiano e do nosso imaginário. E aí, quando ela se apresenta, você fica questionadora, né? Até que ponto isso que eu tô vendo é possível de ser dito, faz sentido, né? Tem algo de fato ali que, né, vai trazer uma informação, se tá tudo meio capenga para mim, né? Mas faz. Eu tive uma experiência que foi muito, muito difícil. Eu acho que foi a única que eu lembro assim agora, de primeira, né? A única experiência que eu guardo até hoje como tendo sido muito difícil para mim é que durante o jogo eu vi que aparecia morte, mas uma morte já que teria acontecido e trazia muito essa ideia de que tinha sido um assassinato, assim, sabe? E eu falei assim, não tô entendendo isso, eu não tô bem, vamos lá, vamos continuar, vamos tentar entender isso. E eu até, teve uma hora que eu falei para a cliente assim, eu falei assim, olha, eu preciso fazer algumas perguntas aqui para que eu consiga te falar o que eu estou sentindo e estou entendendo. Mas para mim agora está sendo difícil. Eu preciso, você me dá autorização? Porque, na verdade, eu não estava permitindo que ela fizesse as perguntas naquele momento. Eu precisava perguntar para o baralho aquilo para eu entender se eu estava vendo exatamente aquilo. Porque aquilo me causou estranheza. Eu nunca tinha vivido essa experiência. Falar sobre uma questão de saúde, falar de uma traição... Tudo bem, já tinha vivido várias experiências, mas olha, houve um assassinato, a pessoa não trouxe nenhuma informação, a pessoa nada. Não perguntou sobre isso, não nada. Não, nada. Ela falou de uma questão mal resolvida, que ela tinha dificuldade de uma convivência familiar,
E aí vinha isso. Aí a pessoa me autorizou e a pessoa permanecia muito tranquila, sabe? Até que um momento eu falei assim, olha, eu preciso falar algo aqui, se eu estiver muito fora, você vai me desculpar, mas é o que está aparecendo e está sendo confirmado toda hora que eu pergunto. E aí eu falei, olha, aconteceu alguma questão sobre dessa natureza? Aí ela aconteceu, e aí ela vem soltando tudo. E aí a gente consegue chegar onde ela queria sobre esse problema de relação que ela tinha e tudo mais. Mas você vê, eu nunca tinha vivido aquilo. Só que eu falei assim, olha, só tem uma alternativa. Ou eu calo e guardo esse negócio para mim, porque eu não estou confortável em falar, ou eu vou procurar saber, né? E foi o que eu fiz. Mas esse dia... Foi um assunto muito delicado. O consulente vem, quero saber de vida amorosa, porque eu estou brigando muito com os meus namorados. Mas também a pessoa sabe que tem um negócio ali. Mas você sabia que ela falou assim, mas eu não vim com essa intenção. Ela não veio. Ela veio realmente com a intenção de perguntar sobre aquilo que ela estava perguntando. E aquilo tinha acontecido há algum tempo. Só que as cartas queriam que ela abordasse essas questões. Para tratar sobre isso. E isso, no final, assim, no decorrer do jogo, a gente entendeu que tinha relação. Que a dificuldade dela de relacionamento que ela estava indo buscar estava ligada a essa vivência que ela não tinha colocado para fora, tá? Não sei o que. Então, assim, é muito profundo, né? Faz pouco tempo, foi final do ano passado, quando eu estava atendendo ainda, uma consulente veio perguntar do marido, que ele estava estranho, ela estava achando que ele estava traindo ela. E aí ela tinha um dia especial que ela fez chamada de vídeo com ele várias vezes, ele não estava atendendo o telefone. E ela perguntou o que ele estava fazendo naquele dia em especial. Aí eu fui abrir as cartas. E aí saíram cartas de morte literalmente, como se ele estava tentando mediar uma situação. Aí, tipo, nada a ver com o que eu tinha perguntado. Tipo, assunto de morte, a mulher só perguntou se ele estava traindo. Aí eu fui e tentei confirmar nas cartas o que seria esse encerramento, o que seria. Aí saíram cartas de corte, de violência. Aí eu falei pra ela, olha, eu vou te dar essas informações aqui e você vê se faz algum sentido pra você, porque saiu, Aí eu falei, estranho. Aí ela, Brenda, ele chegou em casa me falando que tinha brigado com alguém na rua e que tinha batido muito no cara e que achou que o cara tinha morrido, mas ele pegou o cara, levou no hospital e largou o cara lá. Mas eu não acreditei, porque ele é papudo e não sei o quê. Eu falei, brigou na rua nada, isso aí tá querendo me enganar pra eu não ficar perguntando do assunto. E criou esse mundo, ela achando, né? De traição. Eu falei, não, ao contrário, pergunta sobre traição, ele é fiel. Ele pode ter matado alguém, mas fiel ele tá sendo. Fica tranquila, que sobre fidelidade tá tudo ok. O perigo não é esse, o perigo é outro. E era isso. Então ele tava falando a verdade. Realmente ele tava preocupado. Aí pelas cartas, eu falei pra ela, pelas cartas tem uma grande possibilidade de a pessoa ter morrido mesmo, ter ido a óbito, o negócio foi sério. Então, pra você ver, a pessoa veio perguntar de traição. Aí imagina se eu não tivesse falado a informação também. Ela ia entender que não, e ela ia ficar com aquela ideia de que a traição poderia ter sido... Encafifada. Eu não sei o que é pior, na verdade. Difícil. Agora, eu não queria estar no lugar dela. E é isso que as alunas perguntam e que é difícil mesmo. A dificuldade da gente atender as consulentes, além de ler o significado das cartas, porque o significado a gente aprende. Tem ótimas professoras para ensinar. Eu também acho. Mas só o link. Aí você clica no link aqui embaixo para comprar o curso. Mas a gente tem esse feeling também de ver a mensagem das cartas e entender que eu tenho que contar. Se saiu nas cartas, eu tenho que falar, encontrar um jeitinho, né? E se colocando no lugar dessa pessoa que vai ouvir essa mensagem. Eu gravei um vídeo esses dias falando das cartomantes que estão por aí pela internet, de só ler as cartas assim, cavaleiro, movimento, o coração é amor e o sol é brilhante. Sério? Eu nem olho. Porque tem umas pessoas que leem as cartas assim, não dá, cara. Eu fico ajudando quem com isso? Qual é a informação, né? Qual é a informação? E a foice é um corte. E aí? Mas eu acho que isso aí tem muito a ver com a ausência de repertório, até de experiência de vida. Por exemplo, vamos lá. Uma pergunta que você fez para mim. Como é que você se conectou com o tarô, por exemplo? Você é super nova, entendeu? E deve causar essa sensação para as pessoas assim, nossa, em que momento ela se conectou? Foi por vontade? Foi curiosidade? Porque assim, muita gente da tua idade vai porque tem uma afinidade já. É diferente de mim, eu não tinha afinidade nenhuma. Mas você foi por afinidade? Porque, assim, muita gente entra nesse mundo
Por isso, porque visualiza alguém que faz, tem a curiosidade pela curiosidade do conhecimento. Como é que foi para você? Agora eu que fiquei curiosa. Minha mãe começou primeiro. E eu jogava com... Ela já atendia com as cartas. E aí eu Sério? ia lá ficar futucando no baralho dela. E ela brigando comigo. Não é pra tocar no meu baralho, que é minhas coisas. Compra um baralho pra você. Aí ficou um tempão. Aí, por fim, comprei um tarô. Mas, assim, no início foi despretensioso. Solteira, perguntando de boyzinhos. Aí, tirando as cartas em casa, sozinha. Aí, eu comecei a brincar no Instagram. Postar caixinha de perguntas, responder as pessoas pelo Instagram. Porque eu precisava treinar com as cartas e estudar. E aí, época de início de pandemia ali. Aí, ficava muito em casa. Não tinha nada pra fazer. Eu ficava postando no Instagram cartinhas, post de 3 cartas pra pessoa escolher e ter um conselho. Aquela 1, 2, 3? 1, 2 e 3. Sério? Escolha uma carta que eu vou te dar o significado. Comente aqui. Porque era uma forma de eu treinar, de eu estudar. Verdade. Porque minha vida não tava acontecendo coisas assim, nossa, pra ficar toda hora tirando cartas e tirar um monte de previsões. Aí comecei a jogar pras pessoas no Instagram. Aí começou a pegar um pouco mais de gosto. Aí na época eu já tava indo no centro, mas eu ia como consulente. E aí, quando eu comecei a entender um pouco mais sobre a Umbanda, aí não tinha nada a ver com um tarô. Mas aí eu comecei a ver na Umbanda as coisas que eu estudava lá nos livros de lei de atração, física quântica. Aí comecei a ver aquilo real lá dentro. Eu falei, não, então esse caminho tá certo. E o Instagram ajudou muito, porque o fato das pessoas ficarem perguntando, e as caixinhas de pergunta, e as interações, fez eu tomar mais gosto pelo negócio, estudar e buscar mais conhecimento, E a questão da habilidade, né? Exercitar faz muita diferença. E o fato de trabalhar ali com as pessoas real no Instagram, isso ajudou bastante. E quando é pra você aprender algo que realmente você tem caminho, parece que dá aquele friozinho gostoso na barriga e você vai... É natural, né? Não me lembro de ser difícil de estudar. Nossa, um fardo, igual a gente quando vai estudar, fazer faculdade, estudar coisas tradicionais. É o contrário, dá um gostoso de estudar. E aquela coisa, né? Como não é seu caminho, você não vê dificuldade, você não vê barreira, né? As coisas vão acontecendo. Assim, eu enfrentei bastante dificuldade de preconceito, família, quando comecei no tarô, que as pessoas ficam assim, mas isso não é trabalho, que a gente fica mexendo no celular o dia inteiro, respondendo as você tá achando que você só tá brincando na rede social. E por ser nova, então assim, demorou para as pessoas entenderem que é um trabalho, que eu preciso estar no celular o dia inteiro, porque é o nosso trabalho, porque se a gente não anunciar, a gente não vende, não trabalha. Verdade. Então, hoje em dia... A gente não tem mais panfletinho na rua igual antigamente, cartãozinho. É a rede social. Até isso fez com que a rede social, acho que colocou a cartomancia em um lugar de privilégio hoje, assim, né? Um posicionamento. Porque eu me lembro, quando adolescente, tinha uma rua perto de onde eu morava, pequenininha. Ela lembrava, assim, até um aspecto de vila, de tão pequena. Você entrava aqui e saía aqui, assim, em 2 passos, tão pequena. E lá tinha uma cartomante. E ela botava uma placa. E ela tinha uma casa que você olhava assim... Minhas amigas já tinham ido lá nela várias vezes, juntavam dinheiro, porque nós éramos adolescentes, né? E eu olhava, me passava medo. Real. Então, assim, eu confesso que o imaginário... É o imaginário daquela bola de cristal, daquele ambiente escuro, daquela pegada, vai assim. Entrar você vai abrir com uma portinha, tem uns negocinhos assim. Exato. Ela vai fechar o olho, vai dar um ciricutico, fazer assim. Sério, teve um dia que eu percebi que a mulher estava na expectativa que eu fosse fazer isso, sabe? Aí você tá sentindo alguma coisa? Eu falei, não tô sentindo nada. Porque eu tenho que explicar pra galera. Eu tenho experiência, meus atendimentos foram todos presenciais. Foram todos presenciais, online. Todos online. E os seus, a maioria, presenciais. Então, é uma outra vibe mesmo de atendimento. A minha no WhatsApp, a pessoa não estava nem prestando atenção em mim, coitada de mim. Mas teve uma situação na loja que a moça... começou a incorporou a consulente, um atrás do outro. Falei, pronto, peraí, vamos afastar. Agora. Eu falei, vamos conversar. Veio criança, veio tudo, né? Ela que te consultou, não foi você? Gente, aí depois disso, ela, desculpa, posso continuar? Eu falei, pode, tá bom, vamos lá. Então, mas muita gente se deparava e eu sentia pelos olhares, né? Porque assim, você tá jogando, aí tu vem a intuição, tu para um pouquinho para refletir, você tem aqueles segundos, né?
E aí a pessoa, ai, você tá sentindo uma coisa, tipo assim, você vai incorporar, é agora? É agora que eu vou falar com a sua cigana? É meio assim. É porque assim, é muito é um imaginário. Agora, Brenda, para mim, assim, teve esse lugar, né, a cartomancia, teve um lugar de reconhecimento, como também tem o lado negativo de algumas coisas, mas são as pessoas que fazem isso. Mas para mim ainda teve uma dificuldade que eu acho que por mais que para você tenha tido esse preconceito familiar ou de algumas pessoas sobre, isso não é trabalho, né? Para mim ainda é um pouco maior, porque assim, não é visto assim, mas também é visto assim, cara, você tá velha para rede social. Entendeu? Porque não é da minha geração. Então, coisas que hoje eu, por exemplo, eu já estou fazendo e transitando com maior tranquilidade, porque eu liguei aquele botãozinho que é essencial na vida de todo mundo, mas no início não foi fácil, porque assim, não é da minha natureza, a natureza que eu digo da faixa etária, a gente não nasceu no mundo tecnológico, a gente nunca viveu isso. E não é comum mulheres mais velhas, agora até está vindo assim uma leva de mulheres de mais 50 anos, crescendo nas redes sociais, justamente mostrando ser uma mulher de 50, de 60 e tudo mais. Mas eu passei muito esse preconceito, sabe? É no círculo social. No círculo social. Os grupos de amizades mesmo. Acho que mais do que família, o grupo de amizade. Fala assim, tá querendo ser garotinha. Tá querendo ser garotinha, entendeu? Então, assim, até firmar... E quantas mulheres também que estão começando nas redes sociais e não dá a cara a tapa, não faz do jeito que ela queria fazer por causa dessas influências, por causa do comentário das outras pessoas. É triste, porque a gente acha que isso não influencia, que ninguém vai estragar o meu sonho. Mas, cara, é muito difícil. Muito, muito difícil. A família, eu digo assim, porque são pessoas mais próximas, mas círculo social, amigos, pessoas, enfim. Mas eu digo, no meu caso, até família, aí eu digo assim, minhas filhas. Minhas filhas não são meninas que são envolvidas nas redes sociais com perfis delas, né? Então, assim, elas são mais restritas, assim, mais reservadas e tal. Então, elas se incomodaram no início, porque é aquele assim, poxa, minha mãe tá querendo ir para um caminho, tá? Quer ser blogueira. E aí hoje ressignificaram, já veem o trabalho, né? E quanto isso agrega valor na vida do outro. Mas é uma construção, né? Eu acho que... E começa em conhecer o baralho cigano e o tarô. Porque você passa por você primeiro essa construção, essa observação, os resultados. Começa com você. Antes da gente ajudar as outras pessoas, a gente precisa se ajudar, né, com o baralho. Por isso que é importante a gente saber se auto-atender, se resolver as nossas emergências, para depois resolver as emergências das outras pessoas. Com certeza. Isso que vai trazer também experiência. E você nunca vai sentir a dor do outro, ponto. Não adianta que não rola. Você pode até ficar ali bastante mexida com a situação, acolher essa pessoa, mas você não vai sentir a dor do outro, isso é um fato. Como também o outro não vai entender o teu. Mas se a gente não vivencia transformações na nossa vida pessoal através do baralho e do tarô, a gente não entende como isso funciona na prática. Então, aí é aquela coisa do ensinamento, quem vai se deparar inicialmente com o baralho precisa entender que é uma ferramenta para si. Depois vêm as outras questões, se tem caminho para trabalhar com isso, se deseja fazer alguma coisa para o outro. Mas eu acho que o primeiro entendimento não é para você abrir para um amiguinho, é para você abrir para você. Para você resolver os seus problemas primeiro. Se deparar com aquilo que você não gosta também, né? Colocar por isso que a galera fala que é muito mais fácil atender outras pessoas. Mas claro, é muito mais fácil colocar o dedo na ferida da sua amiga, dar um tapa na cara da sua amiga, do que você se dar um tapa na própria cara. Tipo, você não tá resolvendo nada, né? Aí, ó, a carta. Tá vendo? Ele não te ama, mas você olhar nas cartas que, caramba, ele não me ama. Eu tô aqui que nem uma otária. Esse aperta, esse machuca. Mas voltando para as redes sociais, é muito interessante falar sobre isso, porque tem muita gente que está começando e não tem a coragem ainda de fazer as coisas, não se sente... E a rede social tem muito a ver com autoestima também. Então, a gente precisa estar bem para gravar, a gente precisa estar bem para produzir um conteúdo. Então, não é só sobre as cartas.
né? Porque a gente acaba tem que fazer tudo. Tudo. Vai ser a editora, a blogueira, a marqueteira, a estrategista. E isso mexe muito, atravessa muito a nossa autoestima. Se a gente não se achar bonita na frente da câmera, se a gente não estiver legal, se a gente não estiver num bom dia. Então, interfere diretamente no trabalho, também com as cartas, porque a gente trabalha com isso. E eu acho muito bonito a tua influência, o quanto que você influencia a gente a se cuidar, a comer bem, a ir pra academia, a se mexer, a acordar cedo. Isso é muito legal. É porque, assim, o que eu entendi? Quando as coisas aconteceram na pandemia. Eu não sei se eu já te contei isso, né? Mas vou contar para o povo. Eu tinha saído do terreiro, veio a pandemia, como você também começou nesse período, né? Mas eu abri esse perfil para que a família compartilhasse um momento de reflexão das cartas que eu já fazia para mim antes disso. E como eu tinha saído do terreiro, foi a única ferramenta, olha só que coisa, né? A única coisa que tinha dentro, que estava no terreiro e que, por acaso, no momento em que eu saí, ela estava na minha bolsa. E aí eu fui para casa só com isso, né? Foi um momento bem difícil, mas um momento que foi importante também para eu estar aqui. E aí eu me deparei e falei, bom, é isso, né? Não tem pano da costa, não tem nada, só tem isso. Então vamos trabalhar com o que tem. E eu tirava todos os dias uma carta para mim, para entender assim, o que está passando na minha vida, né? Eu me divorcio, saio do terreiro e depois vem a pandemia. Aí quando veio a pandemia, minha filha assim, mãe, as pessoas não sabem quanto tempo a gente vai ficar assim. Abre um perfil e passa a usar esse perfil para que eu assista a fulano, ciclano, enfim. Tá bom. Não tinha intenção nenhuma de atingir ninguém que não fosse daquela nata, sabe? Então, eu fazia os vídeos com a roupa que eu tava, despretensiosa, eu não olhava se eu tava bem, assim, eu não tinha noção de posicionamento de câmera, eu não tinha noção se a luz tinha que ficar de cara, se o som estava bom. Então foi bom, porque assim, eu criei uma intimidade com a câmera sem me preocupar com alguns detalhes iniciais, né? E a história da roupa da academia permanece, que foi a marca. Porque eu vivia de roupa de academia, gente. Pandemia era roupinha de academia de noite. Eu não botava. Teve um dia que eu falei, gente, hoje eu vou me vestir. Vou me vestir. Eu vou... Você vai 3 meses em casa com roupa de academia? Eu tomava banho. O que acontece? Eu acordava e ia treinar. Treinava na varanda, porque não podia ir para fora, né? Literalmente, a gente sabia disso. Quando começou a dar aquela assim, vou correr, vou de louca, 4 horas da manhã, ninguém vai me ver, tá tudo certo, vai dar certo. Aí eu ia, cara, treino na varanda. Eu não suava, gente, eu não tinha o que fazer, era quase que só yoga, né? E mesmo assim eu não suava. Ficava o dia inteiro, Brenda, era o dia inteiro com roupa da academia. E quando eu ia tomar banho no meio do dia, eu botava o quê? Uma leg, uma roupinha confortável. Então assim, eu não... Teve uma vez ou umas vezes que eu falei assim, gente, eu preciso botar um vestido, né? Minhas filhas eram pijama. Eu falei, gente, tira essa roupa. Tira, larga esse pijama. Vou incinerar esse pijama. A gente tem que se vestir. Teve um dia que a gente combinou assim, vamos fazer um jantar. E a gente se vestiu, era se maquiar. Gente, sério, porque era um processo pra gente não adoecer, né? Foi um processo, né? E tinha muita live falando sobre isso, né? Não, a gente precisa continuar se cuidando e tal, né? Então, surgiu dessa maneira. Então, e essa coisa do perfil, até hoje, eu faço questão de fazer energia vibrante todo dia. E assim, eu me lembro... Muito louco, gente, prestem atenção, o negócio é perseverar. Porque assim, eu comecei a fazer, aí eu comecei a ver assim, 100 e pouco, 200. Gente, eu achava o máximo. 200 pessoas! 200! Quem são essas 200? Nossa, deu 200. Gente, 200 pessoas no meu perfil e tal. E aí eu ficava assim para minhas filhas, já curtiu hoje? Curte. Aí deixa eu pegar teu celular. Aí ela, mãe, você tá tomando gosto? Eu falei, eu acho que eu tô tomando gosto. E aí eu comecei a perceber que os resultados pequenos, né? E essa coisa da autoestima, eu comecei a me olhar, falei, gente, até que eu fico bem nesse negócio, né? Isso me ajudou muito. Porque
eu estava num processo muito difícil, pessoal, de reconexão com o meu feminino, de saber o que eu ia viver, como é que eu ia viver, o que eu ia fazer da minha vida. 25 anos casada, me separo, um pouco antes eu tinha parado de trabalhar. Aí eu falei, não sei o que, sabe? E eu comecei a ver que isso poderia ser um caminho para mim. E hoje eu falo muito sobre isso. No meu perfil tem mulheres da mesma faixa de idade que a minha. E ela fala assim, Débora, você me despertou para ser uma mulher novamente, sabe? A cuidar do meu corpo, a cuidar da minha alimentação, a entender que eu posso transformar, né? Renascer para algo que eu nunca imaginei, porque eu nunca imaginei. Tem amigos da faculdade que falam assim, Débora, como é que é? O que é isso? Aí eu falei, não, gente, eu só não pirei. Tudo eu tô fazendo. Piração, não. Acho que ainda tô bem. Então, assim, é isso. Eu acho que quando você se conecta com algo que te promove a possibilidade de autoconhecimento, você se descobre. E não tem a questão da idade. Sim. Eu senti isso depois de viver a experiência, mas até então eu achava que ia ser impossível. Principalmente para nós mulheres, porque a gente, se deixar, a gente vive em função do outro. Então a gente vai querer fazer coisas pelo marido, pelos filhos, pela família, pelas irmãs, não sei o quê. Quando a gente para perceber, a gente está fazendo o tempo todo função por causa do outro e está se esquecendo. Parece que o tempo que a gente tira pra gente tem que ser útil em relação a uma pessoa, a trabalho. O valor só é valorizado se você está servindo o outro. O outro. Ou se eu tô trabalhando para o outro. E aí a gente se sente até um pouco culpada de tipo, não, eu vou passar hoje 2 horas na academia. Hoje eu ouvi uma coisa que é lindíssima. Ai, prestem atenção, filhas de Oxum. Mamãe. Não, mas agora falando sério. Foram 2 coisas bem interessantes hoje. Uma, que eu me conectei com o Oxum no momento mais difícil da minha vida pessoal enquanto mulher, que foi a separação. Eu já tinha feito tudo, né? Sou mãe de santo, então eu já tinha passado por todos os procedimentos, é ótimo, né? Todos os preceitos para o Oxum, né? Para poder estar nesse lugar, nesse cargo, enfim. Então eu já tinha vivenciado vários trabalhos para ela, já tinha me conectado de várias formas com ela, alimentado ela na minha vida e tudo. Só que no momento em que eu me separei, eu sabe aquela sensação assim, caramba, eu tô numa queda, assim, o que vai ser da minha vida? Porque, Brenda, eu fiz tudo sem... Eu tive um momento ali de surto que foi maravilhoso, que eu me joguei e foi. E nesse momento eu entendi que, assim, eu vou ser forte nessa queda, eu não vou ficar mal. E eu entendi que a cachoeira era a minha força, aquela sensação que eu tinha, sabe? Caindo lá do alto com toda a força. E eu falei assim, eu vou desbravar a minha vida. Nada vai me impedir. E nesse dia eu tive uma catarse assim na varanda, eu chorava compulsivamente porque eu senti essa força. O Oxum se apresentou real ali naquele momento. E hoje eu comentei isso com o Rafael, ele falou assim... Outro momento que filha de Oxum tem que entender é que quando ela está diante das águas de Oxum, a primeira coisa que ela vê não é o fundo, não é a pedra, não é a beirada, não é isso. É você, é o seu espelho. Aí depois que você vai vendo o fundo, depois que você vai identificando, né, que tem uma pedra, mas o primeiro momento que você olha é o espelho de Oxum. Você se reconhece ali, porque você reflete. E é isso, né? Quando você faz um movimento e que você se identifica, que você, né, se vê, você cresce no processo de amor próprio, você sai, sabe? E eu entendi que aquele caminho pelas redes sociais que eu estava até então desmerecendo ou fazendo de uma maneira muito, muito caseira, me deu esse aspecto do espelho, de me ver. Eu falei assim, nossa, eu tô aqui, eu posso fazer isso. E me olhar diferente, sabe? Foi muito bom para mim. Foi muito bom. Além de tudo, assim, eu interpreto como trabalho, mas aquilo ali também é como se fosse uma extensão de mim, sabe? Não me vejo hoje, tipo, sem o meu perfil, sem aquilo, sem as seguidoras, sem as pessoas. Parece que encaixou e faz parte.
E aí a gente precisa sempre cuidar muito da nossa cabeça, né? Porque a gente sabe, a gente sente, mas não é. Sim. Mas a gente também não pode deixar de ser e de estar sentindo isso, porque senão a gente não se conecta. Então, assim, cuidar do nosso mental, né? Também é de nossa responsabilidade, não só para nós mesmos, mas para que a gente passe isso para essas pessoas. Porque senão as coisas se confundem. Teve um dia que eu sei que a pessoa ficou assim impactada, que ela vinha falando comigo, oi amiga, vou tomar um café, não sei o quê. E eu fui vendo que ela estava criando um laço comigo que passava daquele limite que é a rede social. E eu sei que eu tive participação nisso porque a gente se conhece, né? E a gente abre, né? A gente se envolve. Eu mando áudio, eu procuro saber se a pessoa está bem. Tem pessoas que me mandam mensagem há anos, todos os dias de manhã, e todos os dias de manhã eu respondo essas pessoas e tal. E quando essa pessoa não responde, eu vou atrás. Tá tudo bem? Tá viva? Você tá bem? Ah, então tá. Não, pode ir, segue o baile. Então, assim, a gente tem participação desse vínculo que vai ficando cada vez mais estreito. Mas aí, quando a gente começa a ver que a pessoa, ela tá vivendo, né, um processo delicado ali, né, de troca, a gente tem que alertar. E eu fiz isso, sabe? Eu falei assim, olha, a gente não tem essa amizade, a gente não pode tomar um café juntos agora, sabe? A gente não vai fazer dessa forma, a gente não vai viajar juntas, porque ela estava, né? E a gente precisa entender, por mais que a gente sinta essa intimidade com o outro, a gente precisa saber assim, até que ponto isso é saudável para mim e para essa pessoa. Porque as pessoas, elas são muito influenciadas pela figura que a gente representa ali. Isso é um alerta também para todo mundo que produz conteúdo, que começa a trabalhar. Independente de ser baralho. Independente se tem muitos seguidores ou poucos seguidores. A pessoa que te acompanha todos os dias, ela te tem como uma pessoa da família. Como uma referência. Muito próxima. Ela te acompanha todos os dias, ela vê você tomando café, porque a gente posta café, posta almoço, tudo que a gente faz na nossa rotina. Então, cria aquele vínculo ali com a pessoa. A gente também, como figura de influência, tem que ter muito cuidado com o que vai postar, a forma como vai falar. Então, isso é um alerta para todo mundo, na verdade, que trabalha com rede social. Muito cuidado com a forma como vai passar as mensagens, o que você vai falar, enfim, no feed, nos stories, porque isso impacta na vida das pessoas. Uma palavra de forma errada pode ser interpretada de várias formas, mas acho que assim, entendendo que a gente tem esse caminho de acolher pessoas, de dar direcionamento, né? Eu acho que a gente precisa sempre sair de um ponto que eu acho que é o mais... que nos deixa num lugar mais confortável e que eu acho que faz isso não se perder tanto. É ser naturalmente como somos. Porque isso não traz nenhum tipo de dúvida, né, ao outro que está vendo. E a gente também, né? A gente não precisa criar uma máscara, criar um personagem. Porque esse negócio vai cair, esse negócio não vai dar certo. E aí você vai fazer o quê? Você vai adoecer. Porque se você já não é mais aquilo, e aquilo já não te representa, aquilo não vai corresponder ao que você... Pronto. Aí quem você é? Eu acho que por isso que muitas pessoas adoecem, né? Se confunde, a pessoa não sabe mais quem ela é. Exatamente. E eu acho muito mais fácil, né? Não sei se é porque a gente é filha de Oxum, mas eu acho que é muito mais fácil ser transparente, muito mais fácil ser... Dá menos trabalho do que vestir um personagem. Eu não conseguiria. Eu acho que a gente tem isso, né? Eu acho que a gente não consegue. Mas tem muitas pessoas que inicialmente não ficam confortáveis em fazer, mas depois começam a se envolver, não sei porquê, começam a se envolver em um mundo que é para levar para esse lugar, né? As redes sociais fazem isso, né? Então a gente saber lidar com isso é muito importante. Gostei muito, muito, muito. Deixa eu só... vamos falar um pouquinho de macumba. Vamos virar assim para fazer macumba. Como é que foi a macumba? Como é que surgiu? Ou só sempre? Nasceu na macumba? Minha mãe era macumbeira viu uma quartinha em cima de um muro, ela batia e entrava. Essa era a macumbeira, né? Eu nunca quis cuidar, mas ela... Nossa, já vi nesse centro. Ixi, essa aqui também. E ela me levava,
sabe? Eu sempre curti muito essa ida da minha mãe aos terreiros. Eu adorava ficar transitando. E eu me lembro desde pequenininha, aquela coisa de falar com o preto velho, né? De falar com as moças e tal. Achava linda. Nossa, eu olhava aquelas pombogiras, falei, nossa, vou brincar. E aí eu botava os negócios em casa, sabe? Minha mãe tinha aquele centro de mesa de crochê, eu amarrava, aí fazia assim, fazia assim, mãe, e eu falava putinha, eu não falava bonitinha, gente, dá licença, desculpa. Sério, tem umas fotos. Mesmo. Gente, tem umas fotos minhas que minha mãe, quando estava viva, você falava putinha, essa foto da putinha, que eu botava a mão assim. Aí vai saber quem é que tava falando essa putinha. Ah, navalha. Com certeza. E aí, assim, sempre transitei nisso e nunca tive receio de estar nesses ambientes. Minha mãe incorporava, né, e tal. Às vezes em casa, ela vinha lá. E foi assim, mas eu nunca frequentei um terreiro, tá? Nunca fui consulente, nada, né? Aí comecei a me relacionar com os pais da minha filha e um dia ele falou assim pra mim, eu vou te levar num tio meu, bem no início do namoro. Eu falei, tá bom, vou na casa do tio. Nossa, vou conhecer a família primeiro, né? Me levou no terreiro, corta, eu entrei, corta, para. A Cuba. Aquele... Aí eu, caraca, que tio é esse? Quem era seu tranca-rua? Eu falei, tio amado! E eu tenho tranca-rua. Enfim, ali eu fiquei. E foi lá que também eu desenvolvi minha missão, né, como mãe de santo. Ai, que lindo! Então foi desde criancinha. Desde putinha. Desde putinha. Opa! É isso que eu consigo ver a navalha falando, desde putinha. Cara, mas assim, eu pegava os panos, real. Tinha um centro de mesa da minha mãe, assim, de tricô e tal. Eu pegava, amarrava assim e fazia. Que lindo! Ai, muito obrigada. Eu te agradeço. Ai, você tem uma energia muito linda. Você é mal de filha de Oxum. Ai, gente. Linda, e por que a gente se juntou? Por que será? Ai, querida. Muito obrigada. Obrigada. Vamos ter mais conversas, baralho e tarô, gente. Preparem-se. Gostaram? Gostaram? Como é que é? Clica aqui. Clica no botão aqui embaixo. Assina o canal. Se inscreve no canal. Curte esse vídeo se você gostou. Curso, tá, gente? Também. O que mais? Vai. As inscrições estão abertas para o TBC e as inscrições estão abertas para... Olha, formação Baralho Cigano da Teixeira. Tô te esperando lá. Beijo.